Perfeito. Bom, é com grande prazer que eu apresento a professora Maria Cristina, que todos vocês aqui conhecem, mas eu aproveito para destacar a sua larga experiência nos estudos de imagens medievais, por favor, professora, com dezenas de artigos publicados no Brasil e no exterior dedicados ao tema, capítulos de livro, 2 livros, vários livros em que eu destaco 2 aqui, O Pensamento em Imagem, Montagens Topológicas no Claustro de Moissac, de 2016, O Encontro com as Imagens Medievais, publicado em 2017, e agora com um lançamento previsto para as próximas semanas, né, Cris? As letras e as imagens iniciais ornamentadas em manuscritos do Ocidente Medieval, publicado pela Internews agora em 2019. Então, é com um grande prazer que eu dou a palavra à professora Maria Cristina, que vai nos brindar aqui com a conferência sobre imagens e meta-imagens, representações pictóricas de escultura no Ocidente Medieval. Bom, mais uma vez, boa noite. Já falei boa tarde, bom dia, boa noite. Agradeço muitíssimo ao Rafael por essa apresentação super gentil. Enfim, fico até inibida. Não sei se esse microfone está funcionando direito. Tá, né? Ele dá a impressão que o outro parece melhor, mas enfim. Bom, então, eu queria também fazer minhas as palavras com as quais o Rafael começou essa apresentação e também agradecer muitíssimo a toda a equipe do Latim São Paulo, né? No que vem será Latim Rio, mas esse ano Latim São Paulo especificamente. O André, a Leila, o Pedro, a Débora, a Stephanie. Pulei alguém? Eu espero que não. Enfim, se eu pulei foi realmente o cansaço. E também agradecer aos meus colegas coordenadores, o Gabriel, a Vanessa, o Edu, e agradecer mais uma vez muitíssimo ao Rafael. Esse latim é o latim, assim, vamos chamar assim, da peste quase, porque são várias baixas, né? O Edu, que está super gripado, eu, que também vim me arrastando, o Leandro, enfim. Então, vocês assistem conferências e levam de brinde vários vírus, né? De todos os lados. Enfim. Mas vamos tentar. De vez em quando eu vou ter que parar para tomar um pouco de água para a voz voltar. Bom, então, essa minha fala, ela se insere numa, enfim, digamos, uma pesquisa mais ampla, que não é exatamente sistemática, mas que já me ocupa há alguns anos, em torno de uma questão que é o discurso sobre as imagens, né? O discurso medieval sobre as imagens medievais, digamos assim. E, mais especificamente nesse caso, o que a gente poderia chamar de um discurso visual sobre as imagens, ou retomando, e a minha fala vai dialogar muito com a fala que me antecedeu, a da Débora. Então, imagens tratando de imagens, né? Então, discurso visual sobre imagens. E mais especificamente, pinturas tratando de esculturas. Não quaisquer esculturas, mas e daí faço uma precisão de algo que não aparecia no resumo, mas eu preciso aqui. Eu vou falar basicamente não, vou falar só de esculturas devocionais. Eu poderia falar de esculturas ornamentais, relevos. A gente viu aqui agora mesmo na apresentação da Rosângela, que foi retomada na pergunta, aquelas cenas com relevos, decoração
da igreja, do palácio, enfim, tem vários frisos com esculturas. Então, a gente também poderia falar, mas o que me interessa nesse momento são as esculturas devocionais, ou seja, as representações pictóricas de esculturas devocionais no Ocidente medieval. O Ocidente medieval muito grande, na verdade, eu vou trabalhar basicamente com o período gótico, com a arte gótica, séculos 13 ao 16, início do 16, digamos, às vezes avançando um pouquinho mais. Bom, então, essa minha fala ela vai ter duas partes. Primeiro, uma parte que eu chamo de documental. Documental porque essas imagens, elas também funcionam como uma espécie de registro de práticas, de objetos, de ações, numa época que, obviamente, a gente não tem outro tipo de registro visual, só textual. Obviamente, a gente não tem nenhum outro tipo de nada de fotografia, vídeo, viagem do tempo ainda não existe, mas enfim. Então, de certa forma, essas imagens, essas representações pictóricas de esculturas devocionais, elas nos informam a respeito de questões do tipo em que locais essas esculturas eram consumidas, por que atores sociais, que gestos eram empregados, e daí em diante. É claro, e aí é preciso fazer uma ressalva, que apesar dessa preocupação de cunho documental, a gente não está diante de uma mimesis pura, de uma representação tal e qual. São representações, né? Ou seja, tem lógicas, funções, interesses próprios e que variam de acordo com cada contexto, de acordo com o momento. Há limites para esse cunho documental. Bom, e a segunda parte da minha fala, ela vai ter um caráter mais teórico. Ou seja, eu vou me ocupar mais do que a gente poderia chamar de uma ontologia da imagem, ou uma ontologia da representação da imagem. Partindo de questionamentos do tipo: como se pensavam as imagens? Como se davam a ver as imagens? Como se distinguia uma imagem esculpida de um santo da visão ou da aparição desse santo? Ou da própria presença real, vamos chamar assim, desse santo? Que é uma questão que a gente viu agora há pouco também com a Débora. E a gente ainda pode perguntar, será que essa distinção entre essas diferentes possibilidades, imagem esculpida, visão, presença real, seria necessário ou é interessante pensar numa imbricação entre elas? Enfim, a gente vai ver isso na segunda parte dessa fala. Uma última precisão ainda, em termos de introdução, é em relação aos conceitos, ou ao conceito básico com o qual eu vou trabalhar aqui, que é o conceito de meta-imagem. Então, eu estou chamando essas imagens de imagens, ou essas esculturas representadas nas pinturas, a gente poderia chamar de imagens elevadas ao quadrado, né? Ou imagens indiretas, imagens de imagens, por esse termo meta-imagem. Lembrando que esse prefixo grego, meta, ele pode assumir o sentido de segundo, né? Já que se trata de imagens segundo imagens. Mas esse prefixo ele é mais comumente relacionado à ideia de sobre, a respeito de, que implica uma certa ideia de reflexão sobre algo a partir daquele algo. Ou seja, a seu modo, essas meta-imagens
fazem uma reflexão em imagens, né, obra de um pensamento figurativo, como diria o Pierre Francastel. Então, uma reflexão sobre as imagens que lhes servem de protótipo. Então, repetindo, essas meta-imagens fazem uma reflexão sobre as imagens que lhes servem de protótipo. Nesse sentido, eu me remeto às ideias já expostas por J.T.W. Mitchell, né, com uma obra de 94 chamada Picture Theory, teoria da imagem, onde ele propõe o conceito de meta-imagem, ou como ele está chamando, de meta-picture. Daí cito: são aquelas que se referem a si mesmas, ou a outras imagens, ou a sua natureza, ou a sua fabricação. Ou então, como ele ainda diz, imagens que são usadas para refletir sobre a natureza da imagem. As meta-imagens desse dossiê que eu vou apresentar agora, portanto, elas não apenas refletem sobre a natureza e o funcionamento das esculturas devocionais, mas elas também permitem que nós façamos isso. Passo para a primeira parte, a documentação. Primeira pergunta: o que representavam essas meta-imagens? A gente poderia responder pelo modo curto: imagens devocionais esculpidas. Uma pergunta, uma resposta que acabaria com a conferência já agora, mas a gente pode desenvolver um pouco mais. Bom, fazendo uma breve síntese, há que se lembrar que depois de um longo período em que o culto cristão às imagens tinha sido questionado, né, sobretudo por causa do segundo mandamento mosaico, da necessidade de marcar uma distância em relação às práticas pagãs, a partir do século VIII, essa possibilidade do uso de imagens já se ampliava. Nisso, o Concílio de Nicéia II teve um papel muito importante. No período que a gente está trabalhando, a partir do século XIII, já era uma prática estabelecida no mundo cristão, mesmo que críticas pudessem surgir, mais ou menos fortes, fortes bastante a partir do século XVI, no caso dos protestantes, mas enfim, já é uma prática estabelecida. Essas imagens de culto, elas eram majoritariamente esculpidas e tridimensionais, embora houvesse e haja ainda exemplos de pinturas de culto, enfim, de imagens devocionais pintadas, né? E eu cito só um exemplo bastante conhecido e significativo, o famoso crucifixo de São Damião, cultuado por São Francisco. Embora, nesse caso, o formato em cruz ajude também a fazer uma ponte entre escultura e pintura. A gente não pode esquecer também dos objetos tridimensionais, como os relicários antropomórficos. Mas aqui eu vou me interessar por imagens, por esculturas devocionais tridimensionais. Então, recortando mais esse dossiê. Bom, então, a pergunta ainda é, né? Então, o que é representado nessas meta-imagens? Apesar de existir uma vastidão de santos cultuados por meio de suas imagens esculpidas, as meta-imagens, elas privilegiam a Virgem e o Cristo. No caso da Virgem, ela é figurada, sobretudo, com o Cristo nos braços ou no colo, de pé, sentada. E cito apenas um exemplo de muitos que eu poderia citar, uma imagem que está na margem, retomando, né, a nossa discussão, só que é uma imagem nas margens mais comportada do que algumas que a gente viu hoje. Então,
na margem aqui dos decretais Smithfield, né, de 1340, que a gente vê uma escultura sobre uma coluna com o capitel da Virgem com o Cristo no colo. Então, eu falei, são sobretudo a Virgem e o Cristo. No caso do Cristo, é sobretudo imagens da crucificação. Tanto como imagem narrativa, ou seja, a passagem bíblica, a crucificação, ou como imagem objeto, né, o crucifixo. E daí eu retomo a imagem da Débora, que a Débora acabou de mostrar, essa inicial S, de um passional do século XII, que tem esse crucifixo pendurado à letra. Ela falou, e eu chamo a atenção novamente, o fato dele estar pendurado à letra, e a gente vê que o artista fez questão de marcar esse elemento que amarra, essa corda, etc., para marcar que se trata de um objeto, né, de um crucifixo, e não da própria crucificação. Né, com as duas ações que o atingem, os judeus que o atacam e os cristãos que recolhem o sangue para a Eucaristia e para os milagres. Então, no caso dos santos, as meta-imagens de santos são mais raras. Cito poucos exemplos nesse dossiê. Aqui, por exemplo, na abertura dos estatutos da Ordem da Jarreteira, do século XV, a gente vê uma escultura de São Jorge combatendo o dragão sobre um altar cultuada pelo rei da Inglaterra e pela corte de nobres e religiosos. Ou então, esse desenho aquarelado numa obra do Dibble Schilling, Crônica Ilustrada de Espias, do final do século XV, que mostra os soldados confederados na véspera de uma batalha, a Batalha de Alpen, na colegiada de Berna, ajoelhados diante do altar com as esculturas da Virgem com o menino e um santo com a palma de martírio. Provavelmente São Vicente de Saragoça, já que a igreja era dedicada a ele, a igreja de Berna. Segunda questão dentro dessa primeira parte, né, sobre os lugares. Onde eram representadas as meta-imagens e as imagens também. Bom, então, além de investigar a iconografia, uma outra consideração importante diz respeito ao tipo de imagem em que se encontram as meta-imagens. Basicamente, se tratava de imagens ou ostensivas ou narrativas. Imagens narrativas eram como essa, né, em que há uma colocação em cena da meta-imagem em uma história, ou pelo menos uma situação envolvendo outros personagens como seus espectadores. Ostensivas são as imagens em que há somente a exibição, a mostração, ostentare, mostrar a mostração de uma imagem que carece de outra apresentação, de um outro contexto narrativo funcionando por si só. Esse tipo de imagem com meta-imagem era menos frequente na Idade Média. A gente vai encontrar mais no período barroco, em que era mais frequente esse fenômeno, vamos chamar assim, de individuação da devoção. A gente vai encontrar imagens que mostram não a Virgem genérica, mas a Virgem específica. No caso, a Virgem de Belém, a Virgem da Candelária de Tenerife, Nossa Senhora do Rosário de Pomata, enfim, então são meta-imagens, digamos, ostensivas. Elas estão sendo mostradas. Não é a representação da Virgem com meninos genérica, mas é da escultura de Nossa Senhora do Rosário, especificamente. E que muitas vezes ficavam em altares, como aqui, por exemplo, no altar mor do Convento da Vitória, em Madrid.
Assim como a Débora extrapolou o período dela, também de vez em quando extrapolo o meu para diante, né? De modo geral, no que diz respeito às representações de tipo narrativo, há um predomínio numérico das iluminuras, né? Já que os livros manuscritos são um suporte privilegiado para imagens desse tipo que acompanham textos. A maioria de obras hagiográficas narrando vidas de santos e, sobretudo, da Virgem, como as já citadas Cantigas de Santa Maria, do rei Afonso X, né, do século XIII, ou os Milagres de Nossa Senhora, do Gautier de Quancy, também do século XIII, daí em diante. Nesses livros, as iluminuras, em geral, estão em lugar de destaque, na mancha do texto, ou ocupando a página inteira, como nesse folho do chamado Códice Rico das Cantigas de Santa Maria, que conta a história de Teófilo, que fez um pacto com o diabo, ao qual eu vou voltar mais adiante. E era menos frequente que elas estivessem nas margens, como aquele exemplo que eu mostrei agora há pouco. Bom, algo que é importante precisar é que as imagens de culto, as esculturas de culto, elas em geral são colocadas sobre altares. E vai ser, sobretudo, dessa forma que elas vão ser representadas em pinturas. A gente já vê aqui um exemplo. Eu perdi o mostrador, mas eu mostro aqui. Não, eu mostro aqui, pode deixar. Enfim, mesmo quando essas meta-imagens não se encontram no interior das igrejas, elas continuam a ser colocadas em locais altos nas pinturas. Esse é um caso interessante também das Cantigas de Santa Maria, que contam, é a Cantiga 42, que conta como essa escultura, a igreja passou por uma reforma e a escultura da Virgem foi colocada na praça da cidade. Mas ela não foi colocada nessa cidadezinha alemã, em qualquer lugar, mas sobre um altar, sob um pórtico, e que aqui a gente vê na imagem em cima de um suporte sobre colunas, etc, etc. Ou seja, é muito importante essa colocação da imagem, nesse caso da meta-imagem, em um local alto. Mesmo que essa elevação fosse mínima, nesse caso aqui dessa pintura do Stefano di Giovanni, do Saceta, na igreja de Santa Maria del Carmine, do século XV, em que a gente vê essa elevação mínima, é só essa base imitando pedra, evocando Monte Gólgota, sobre a qual, então, se encontra esse crucifixo, para o qual reza São Tomás de Aquino. Passo para a terceira pergunta dentro desse primeiro dossiê, dessa primeira parte. Quem são os atores que interagem com as meta-imagens? Claro, falando de imagens narrativas total ou parcialmente. A gente vai perceber que, basicamente, há dois grandes grupos, religiosos e fiéis, ou seja, basicamente todo mundo. Mas a gente pode desdobrar essas categorias em monges e monges de diferentes ordens, clérigos seculares. Depois, entre os laicos, homens e mulheres, nobres ou não. E é claro que essa pesquisa a gente iria criar, digamos que, quadros, esquemas que iam se cruzando. Mas o que importa observar é que a escolha dos interlocutores, né, dessas meta-imagens, ela é importante, ela é sempre estratégica. Quem você vai colocar interagindo com a meta-imagem? A grande maioria deles são cristãos, mas a gente tem exceções. Eu cito aqui um
um caso que é uma miniatura de um manuscrito dos Milagres de Nossa Senhora, do Gauthier de Quancy. O manuscrito foi iluminado pelo Jean Poussel, que mostra um muçulmano, o texto fala em sarraceno, ajoelhado diante de uma escultura da Virgem, que provavelmente é uma escultura da Virgem sentada com o menino no colo. O texto, que é o Milagre 32, ele narra que esse sarraceno ele tinha uma pintura, o texto fala em pintura, da Virgem, da qual ele gostava muito por razões estéticas, né, porque ele achava bonita. Um dia, ele se pôs a pensar na possibilidade da encarnação e disse que ele se converteria caso ocorresse um milagre. Ora, o que acontece? Começam a crescer os seios da imagem e a jorrar óleo dos seios. E ele se converte, obviamente, né? E é interessante porque o texto ainda aproveita, deixa, e ele aconselha os clérigos a tratar bem as imagens, a limpar. Tem toda uma narrativa ensinando a como lidar com imagens, né? Limpem, mantenham bem, etc, etc. Mas é interessante que o texto fala em pintura, outros manuscritos mostram pintura, mas aqui, aparentemente, é uma escultura, né? A gente vê que tem uma ideia de tridimensionalidade, profundidade, né? Então, é muito mais provável que seja uma escultura. Talvez uma solução para dar conta da tridimensionalidade dos seios, que estão bem em evidência aqui na imagem. Não jorra óleo, mas eles crescem, né? E o texto fala dos seios que crescem. Né? Enfim. Passo para uma última pergunta. Que gestos? Lembrando que, então, essa minha preocupação é documental. Se é documental, eu quero saber que imagem, onde ela está, quem está interagindo com ela, que gestos existem. Então, estou dentro dessa preocupação de cunho documental. Eu quero que essas imagens me informem sobre as imagens, as esculturas devocionais. Então, lembrando que eu estou com essa preocupação. Eu estou vendo essas imagens para conhecer melhor como elas eram tratadas, como elas eram cultuadas na época. Então, estou buscando essa ideia. Estou sendo meio repetitiva, né? Mas eu estou tentando também, ajudando a me organizar aqui. Mas, enfim. Então, esse último subdossiê é sobre os gestos. Já que a gente falou de atores, os gestos são fundamentais. Os gestos dos espectadores fiéis e os gestos das próprias meta-imagens. Bom, vocês podem imaginar que a gestualidade mais usual do espectador da meta-imagem é aquela usada para indicar devoção ou pedido de intercessão. De joelhos, mãos postas diante da meta-imagem, como nesse caso. Claro que a partir daí há variantes. Cito só um caso muito interessante, é um tratado anônimo do século XIII, o De Modo Orandi, com os 9 modos, ou as 9 posturas de oração de São Domingos. Eu trouxe aqui, primeiro, as 4, ele está só abaixado, ele está completamente prosternado no chão, ele está ajoelhado, se flagelando, ele está em conversação, com as mãos expostas, imitando a postura do crucifixo, com as mãos elevadas para o céu, sentado, pensando. Ou seja, dos 9 modos de oração, 8, nessa cópia que está na Biblioteca do Vaticano, aparece uma imagem, uma meta-imagem, e que é um crucifixo. E, como vocês devem ter percebido, não deve ter passado incólume, é um crucifixo sangrando. Por conta própria, hein? Nesse caso, São Domingos não está fazendo nenhum dano a ele.
Agora, esses gestos também podiam envolver um contato direto, né? Por exemplo, segurar nas mãos, como em procissões. Eu trago aqui esse exemplo de uma imagem da vida de Santa Hedwig, do século XIV, em que há, na parte de cima, no registro de cima dessa imagem, a abertura do túmulo da santa e na parte de baixo, no registro de baixo, a translação, a procissão de translação de suas relíquias. É uma procissão que tem laicos e clérigos, em que o primeiro bispo carrega a caveira aureolada da santa, precisam bem, e o segundo traz uma imagem de pequeno tamanho da Virgem coroada com o menino no colo, provavelmente uma Virgem de pé. E depois, atrás, vem um cardeal, né, segurando outras relíquias, né, o braço, um osso para fora da santa. Então, é interessante que, nesse caso, se trata, né, essa procissão que você segura esculturas, é uma forma de dar prestígio, de dar mais legitimidade ao culto à santa. Ou seja, essa meta-imagem está acompanhando a procissão nos braços desse bispo. Muito frequente ainda eram gestos que demonstrassem afeto, uma relação de afeto, como o abraço, como o ósculo, né, como faz São Luís nessa miniatura da geografia dele mesmo, composta pelo Guillaume de Sampatos, né, do século XIV, em que o São Luís beija, está reclinado, beija esse crucifixo, beija e abraça esse crucifixo dourado que o bispo lhe exibe. Ou esse outro caso do cavaleiro que beija uma imagem, uma escultura da Virgem diante da esposa cega. Um outro tipo de gesto em relação à meta-imagem é a fabricação, ou, nesse caso, a policromia da escultura. Então, nessa miniatura desse Apocalipse inglês do século XIII, a gente vê um monge pintando uma escultura da Virgem com o menino no colo, posta sobre uma coluna. E é interessante, percebam que a Virgem ela tem o corpo ainda mais torsionado do que as esculturas góticas típicas, que já têm uma certa torção. E ela parece se inclinar para o monge que lhe toca com um pincel, né, com a mão levantada. Então não é uma cena de devoção típica, mas na borda da imagem, né, na parte de cima, ele escreveu um pedido de intercessão, rimando, que diz: Memento mei amica Dei. Lembre-se de mim, amiga de Deus. Então, de posse dessa informação, pode-se sugerir, isso já foi feito pelo Michael Camille, que essa posição inclinada da Virgem seria uma forma de projetar uma resposta positiva dela, que cumpriria assim seu papel de intercessora. Bom, nesse caso, examinando esses gestos, a gente teria que abrir uma outra pastinha, não para gestos positivos de devoção, mas gestos negativos. E a gente viu agora vários exemplos com a Débora. Sobretudo os atos iconoclastas, que eram relativamente frequentes no final da Idade Média e, sobretudo, no início do período moderno. Em geral, imputados
de forma historicamente justificada ou não, a judeus e protestantes. Não vou me alongar, mas vou retomar um pouquinho esse dossiê rapidamente. Por exemplo, essa imagem aquarelada de uma cópia do século XVII, de uma obra chamada A História da Reforma, uma obra anterior, de 1574, e que mostra, então, atos de iconoclastia em Berna, na Suíça, com esculturas sendo tiradas dos pedestais, jogadas na fogueira, ou essa outra pintura do início do século XVII, que mostra uma cena de iconoclastia bastante organizada, né? Ela é interessante, essa cena, porque as pessoas estão retirando as esculturas dos seus pedestais sob as ordens de um homem sentado sobre uma pilha de pedras, de outras esculturas já depostas, e uma criança vem trazendo mais um pedacinho, ou seja, uma iconoclastia super organizada. E a gente viu já, só retomando 2 exemplos que a Débora mostrou, quando esses atos são performados por judeus, é muito comum que a escultura atacada seja justamente um crucifixo. Claro, de forma a reencenar a paixão do Cristo. Enfim. Mas para concluir esse subdossiê dos gestos, há que considerar os gestos feitos pelas próprias meta-imagens. Isso ocorre, sobretudo quando se quer deixar claro que elas são milagrosas. Evidentemente. E o corpus de imagens desse tipo é relativamente extenso, mas sobretudo no período moderno. Na Idade Média, não. Então, demonstrar que elas são milagrosas é o principal interesse, a principal motivação, eu diria, para a figuração das meta-imagens. E é um recurso bastante eficaz para dar conta desse tipo de comportamento milagroso. E a gente vai encontrar, basicamente, 2 tipos, também positivo e negativo, vamos chamar assim. Por um lado, o positivo é quando as meta-imagens elas atuam para recompensar aqueles que fizeram boas obras a elas ou que as cultuaram adequadamente, mostrando que os seus pedidos vão ser realizados, como no caso do pintor do Apocalipse, Lambert. Tem outros exemplos em que não há um gesto físico realizado pela meta-imagem, no sentido de que ela não se move como aquela virgem, mas ela fala, com as palavras saindo de sua boca num filactério ou direto sobre o fundo da imagem. No caso das imagens medievais, era mais comum que essas palavras elas estivessem escritas sobre um filactério. No caso das imagens já do período moderno, a gente vê muito as imagens sobre o fundo diretamente, como no caso anterior. Então, nessa inicial A, de um outro manuscrito da obra do Gauthier de Quancy, do século XIII, a gente vê o autor da obra ajoelhado no interior da letra, de mãos postas, diante de uma escultura da Virgem de pé sobre um altar, que está inclinada também em direção a ele. E atrás a gente vê Deus abençoando a cena em meio a nuvens. Ligando os dois, Virgem e o autor, se encontra o filactério, que o Gauthier segura entre as mãos, no meio, digamos, mais ou menos, e que a Virgem segura na ponta. E é interessante que a Virgem também aponta o indicador da mão direita para ele, quase que inserindo o dedo na boca do Gauthier. E no filactério, a gente lê o seguinte: La Mère Dieu me doit mater. A Mãe de Deus me deu a matéria. Ou seja, foi ela que alimentou as palavras do próprio Gauthier. Gestos positivos, mas também gestos negativos. Então, as meta-imagens, elas também podiam agir punitivamente, digamos assim, castigando o interlocutor.
gente vê esse exemplo novamente do Códice Rico das Cantigas de Santa Maria, de um milagre que narra, da Cantiga 59, uma freira que ia fugir com o amante cavaleiro, o que fez a estátua da Virgem chorar de decepção e o Cristo crucificado libertar o braço direito e lhe esbofetear. Então, a escultura da Virgem permanece no altar, imóvel. É interessante que, bom, eu não sei, eu não cheguei a ver esse manuscrito ao vivo, eu não sei se tem lágrimas. Pela reprodução não parecem, elas não dá para ver. Mas no caso da imagem do Cristo, a gente vê o braço estendido, esbofeteando a Virgem nesse quadro. E é interessante que ele permanece com o braço estendido. O texto também fala isso, que era uma maneira de provar, mostrar para toda a comunidade o milagre que aconteceu. E, obviamente, com funções também, vamos chamar assim, pedagógicas, do exemplo às demais irmãs, às demais freiras. Bom, passo agora, então, a segunda parte dessa fala, disso que eu estou falando, de uma preocupação com a teoria das imagens. Então, é importante precisar, antes de mais nada, que o que eu estou chamando aqui de meta-imagem é apenas uma possibilidade no campo das várias possibilidades ontológicas de representação das imagens medievais. Eu pensei aqui, tratando de imagens de esculturas devocionais, eu pensei, para explicar essa ideia, num esquema considerando duas variantes: a espacialidade e a substancialidade. Já que toda imagem, seja ela plástica, mental, ela tem que estar em algum lugar e ela tem que ser percebida de alguma forma. Então, espacialidade e substancialidade são dois elementos importantes para qualquer imagem. Então, nessa ideia de espacialidade, né, então, do lugar, há basicamente duas possibilidades. Essa imagem se encontra no mundo, na igreja, por aí, né? Ela se encontra ou no mundo ou numa outra imagem. Segundo eixo, que é essa ideia de substancialidade, ou que eu chamei de grau de coisalidade. É uma coisalidade maior ou menor? Coisalidade poderia ser chamado de materialidade, mas eu prefiro chamar de coisalidade para guardar mais esse aspecto que pode ser de objeto, de coisa. Né? Então, a gente teria basicamente esse gráfico. A imagem, ela pode estar no mundo ou ela pode estar na imagem. Se ela está no mundo e ela tem um teor alto de coisalidade, ela seria um objeto, ou, como diz o Jérôme Bachet, por exemplo, uma imagem-objeto. Uma imagem que está no mundo e tem um grau fraco ou inexistente de coisalidade, inexistente não, mas um grau menor de coisalidade, é o conteúdo iconográfico. O que eu poderia chamar de imagem-pintura. É o tema da imagem. A gente está muito acostumado a trabalhar em história da arte. Agora, a imagem ela pode estar na imagem. Se ela tem um grau maior de coisalidade, ou seja, se eu consigo enxergá-la, de fato, vou falar daqui a pouco com algumas características, ela é uma meta-imagem. Mas ela pode estar na imagem e ela ser, digamos, ela ter um caráter menos forte de coisalidade. Então, seria uma visão-aparição.
Vou explicar melhor, porque a coisa é um pouquinho complexa. Então, retomando, a imagem no mundo, ela pode ser um objeto, pode ser uma imagem-objeto, pode ser uma pura representação. E a imagem na imagem, por sua vez, ela também pode ser uma pura representação, no caso de uma metáfora, por exemplo, ou ela pode guardar a evocação de materialidade, né, como é o caso do que eu estou chamando de meta-imagem. Dou um exemplo. As representações do Cristo na cruz. Imagem ou objeto? Crucifixo. Imagem, pintura? A cena da crucificação. Lá embaixo, como visão. Por exemplo, Cristo Serafim aparecendo a São Francisco. Meta-imagem. A figuração de um crucifixo. Então a gente tem desde crucifixo, crucificação, visão do Cristo Serafim, representação de um crucifixo. Na prática é muito simples, mas na teoria é muito simples, na prática essas divisões não são tão claras, existem imbricações entre elas. Cito um exemplo, está um pouquinho fora do escopo cronológico, mas que é bastante interessante para a gente pensar essas possibilidades e as imbricações entre elas. Então, é uma imagem de página dupla do livro de orações do Carlos o Calvo, neto do Carlos Magno. Está ajoelhado diante de uma imagem do Cristo na cruz, na página ao lado. A datação dessa imagem, século IX, dá algumas pistas para a gente. Porque nesse momento as imagens tridimensionais de culto, elas ainda estavam começando a se difundir. Outra pista interessante é a presença de uma mesma moldura nas duas imagens, que cria uma espécie de contínuo entre elas, apesar da diferença evidente de status entre os dois personagens. E o terceiro elemento é a presença da cruz, da serpente no pé da cruz. Ou seja, a gente poderia dizer que se trata de uma imagem pintura, que está mostrando a devoção do imperador ao Cristo crucificado. Poderia ser a própria representação do imperador como alguém devoto. É uma imagem pintura, mas é uma imagem também metáfora, uma imagem exegese, que faz a relação entre a cruz do Cristo e a árvore do paraíso, né, indicando que o sacrifício do Cristo visa redimir o pecado original. Então, não é uma meta imagem, no sentido de que é o crucifixo. O imperador está diante da crucificação do Cristo. A cobra, enfim, a própria materialidade do Cristo, essa ideia da carnação humana do Cristo, a cruz que está no chão, isso indica que se trata de uma cena da crucificação do Cristo. Claro, é uma ideia anacrônica, obviamente, mas é muito comum. Então, é um tipo de presentificação própria das imagens, pinturas, que não precisam se ater a restrições de tempo e de natureza, mas que serve para mostrar, por um lado, como eu falei, a devoção do imperador, e segundo, o prestígio que ele tem de ser convidado a compartilhar, ainda que lado a lado, não na mesma página,
essa cena tão importante para o cristianismo, que é a crucificação. Mas é claro que existe um elemento aqui que é comum às meta-imagens, como a gente viu, que é o gesto de devoção. Bom, então, o que mais afasta, o que mais permite com que eu proponha que não se trata de uma meta-imagem é a ausência de indicação de coisalidade nessa imagem. Bom, mas o que eu estou chamando concretamente desse indício de coisalidade? Bom, eu penso basicamente em 3 características que podem ou não estar juntas e que variam em importância de acordo com o contexto histórico estilístico. Em primeiro lugar, o tamanho. Então, é muito comum que as meta-imagens sejam menores, justamente para mostrar que se trata de objetos, por mais sagrados e milagrosos que sejam. Um exemplo bastante evidente disso, né, e isso fica muito claro quando a gente tem a meta-imagem e o seu protótipo, digamos assim, lado a lado, como aqui, nessa inicial T do manuscrito de Besançon do Gautier de Quancy, em que a gente vê a Virgem escultura, ou seja, a meta-imagem, e a Virgem, vamos chamar assim, em pessoa. A Virgem aparecendo para o clérigo. A primeira fica muito claro aqui o tamanho. Depois, a existência de alguma característica típica de escultura, como, por exemplo, a base ou a peanha, como a gente vê muito no barroco, ou então o trono. Mas nessa aqui a gente vê a materialidade, a tinta que oxidou. Tinha mais um exemplo que desapareceu, mas tudo bem. Então, a terceira característica justamente é essa ideia de mostrar uma materialidade diferente. E o lugar, né? Então, voltando, o tamanho, a materialidade ou alguma coisa própria à escultura. E o terceiro, o lugar físico onde ela se encontra. Em geral, o altar, um lugar alto. Né? Como a gente vê aqui, como a gente vê nesse caso, claramente demarcado esse caráter de coisa, de objeto. Ao contrário, quando a gente encontra a presença de nuvem servindo de base, isso está indicado que não é uma meta-imagem, mas é uma visão ou uma aparição. Bom, a gente pode tomar um outro exemplo interessante para contrastar, né? E nesse dossiê a gente tem que fazer frequentemente esse exercício de ir e voltar, pensando, porque uma questão fundamental é essa. Como identificar que a gente está diante de uma meta-imagem? Ou seja, como saber que se trata de uma escultura e não da presença do santo, da Virgem, do Cristo, etc. De novo, a gente volta naquela discussão da Débora. Às vezes, as imagens fazem questão de deixar isso claro. Às vezes, a ambiguidade, a ambivalência é voluntária, reforçando, como o Rafael falou, essa ideia de consubstanciação. Então, às vezes, há explicitamente essa vontade de juntar, às vezes não. Nesse caso aqui, por exemplo, nesse livro de horas, a doadora comitente da obra, que é a própria duquesa Margarida, ela está
de joelhos diante da Virgem, sentada com o menino no colo. Ela está na margem, a Virgem e o menino estão enquadrados por essa estrutura arquitetônica sobre um fundo de ouro. Então, não há uma distinção formal na representação dos corpos. Há uma distinção nos lugares, sim. O lugar da Virgem é mais prestigioso que o lugar da duquesa. Mas eles têm o mesmo tamanho, eles têm o mesmo tipo de representação pictórica. A carnação, imitando a carnação. E existe um diálogo entre eles, né? Esse filactério que novamente une as duas personagens. Então, a duquesa pedindo por ela e a Virgem dizendo: Pai, faz com que alcance o teu reino. Então, nesse caso, é a figuração da presença dos personagens santos. É presentificação. É uma visão. Uma visão que uma personagem importante o suficiente teve, que foi a duquesa. Então, nesse caso, não é uma meta-imagem. Contrastando, né, nesse exercício de dialético, de vai e vem, de voltar no Códice Rico das Cantigas de Santa Maria, é muito evidente, aqui não tem lugar para confusão. Aqui a meta-imagem está clara, pequena, lá no altar, frontal. O religioso está rezando para ela. E é muito interessante também uma outra característica, que é a permanência dessa imagem. Ela é a mesma aqui e aqui. Ora, isso parece óbvio, mas essa cantiga 103 é uma cantiga interessante, porque ela conta a seguinte história. Um monge, ele queria conhecer o paraíso. Então ele rezou para a Virgem, provavelmente naquele primeiro quadro, ele está rezando a Virgem, porque ele pedindo essa experiência de conhecer o paraíso. E a Virgem o atende. Então ele sai para o jardim, fica em contemplação a um canto de uma ave, e de repente se passaram 300 anos. E ele não se deu conta. Para ele não passou nada. Obviamente, ele queria experimentar o paraíso, né? O paraíso não tem tempo. Então, para ele, os 300 anos foram nada. Aí ele acorda e sai do jardim, volta para o mosteiro, e ele estranha que a porta do mosteiro tá diferente, tá muito mais sofisticada, maior, etc, etc. E ele chega no mosteiro e não reconhece mais ninguém. Até que descobre, então, que tinham se passado 300 anos. Então, a gente vê a preocupação em marcar a diferença, a passagem de tempo, né? A arquitetura muda, mas a Virgem, a escultura da Virgem, a meta-imagem, continua igualzinha 300 anos depois. Passo por um último grande exemplo, um pouco mais complexo, tanto do ponto de vista teológico quanto figurativo, que é essa pintura retabular muito conhecida do Van der Weyden, meados do século XV, a pintura retabular dos 7 sacramentos. E na parte central, no primeiro plano, vê-se a cena da crucificação, com as 3 Marias se lamentando, São João consolando a Virgem, todos aos pés da cruz, que está plantada no solo de uma igreja. Não é o crucifixo, é a crucificação. É a crucificação que acontece dentro da igreja, porque é uma ideia de metáfora. É uma metáfora porque a gente está vendo ali os sacramentos. Assim como tem o morto ali do lado, que também não aconteceria numa igreja. Então, a gente tem uma lógica aqui de metáfora. Então, a cena bíblica, ela está
transplantada para esse cenário, né, com esses fins, vamos chamar assim, teóricos, servindo de alegoria, como construção moralizante, etc. Mas, nesse painel central do tríptico, tem uma meta-imagem. Não sei se vocês conseguem identificar a meta-imagem. Tudo bem que tá grande, mas acho que nem tanto. No fundo, né? Com as características básicas, também pequeno, numa base colocada no móvel litúrgico. A escultura da Virgem com o menino no colo, diante da qual o oficiante eleva a hóstia. Agora, e daí eu caminho para a conclusão, a gente não está aqui diante de uma ciência exata, né? Não dá para ficar achando sempre, vamos ver a receita para achar a meta-imagem. A gente pode encontrar casos mais complexos, por exemplo, uma escultura devocional que fuja desses elementos. Eu trago esse exemplo aqui do século XVI, em que a gente vai encontrar, de novo, cenas de iconoclastia, em que essas esculturas de santos, e da Virgem, estão de pé, sendo protegidos por soldados. Ninguém vai confundir, vai achar que a Virgem está aqui completamente, que tem um santo padre, um santo bispo, desculpa, São Pedro está aqui. Evidentemente que há casos em que o próprio contexto da imagem é tão evidente que não vão precisar que a gente fique buscando com muito cuidado. Então, aqui é claro que a gente está tendo uma ideia de esculturas devocionais que estão sendo atacadas, mas em que essa dimensão da ambivalência não é excluída. Não é excluída justamente para reforçar o quão negativo, pecaminoso é o ato iconoclasta. Então a gente está naquela fronteira em que se quer uma certa ambiguidade. Então, aquele meu esquema bonitinho é um esquema de partida. A partir daqui a gente poderia começar a criar setinhas menores para bagunçar um pouco esse esquema. Mas não vou fazer isso hoje. Fica como sugestão para depois. Mas enfim, já concluindo. A gente pode pensar que as esculturas elas são representadas em pinturas, esculturas basicamente em duas situações. Ou seja, há duas motivações para a representação das meta-imagens. Na primeira, elas funcionam como ornamentos. Não ornamentos no sentido superficial, mas ornamento no sentido clássico. Algo necessário ao bom funcionamento de alguma coisa. Então, são esculturas que servem para qualificar seja o ambiente, como a gente viu no casamento, seja para qualificar o agente com o qual a escultura está relacionada, tanto positivamente, daí seja o rei beijando o crucifixo, quanto negativamente, o judeu que açoita. Nesses casos, as meta-imagens servem para conformar um determinado comportamento. Elas são o objeto ao qual a ação é destinada. O fiel que beija, o infiel que açoita, o fiel que adora. A segunda situação, as meta-imagens são o sujeito da ação. Então, são aquelas pinturas que colocam em cena as potencialidades de uma determinada imagem viva que performa milagres, como o crucifixo que fala, que esbofeteia.
Portanto, de um lado, trata-se de colocar a ênfase em algum lugar ou algum personagem. E de outro, colocar a ênfase na própria escultura. A gente poderia dizer que, de certa forma, a meta-imagem ela é um recurso retórico visual que é manipulado pelo artista para melhor transmitir sua intenção. Ou seja, a meta-imagem é um mecanismo do pensamento figurativo medieval. Não só medieval, pós-medieval também. É um mecanismo do pensamento figurativo que reflete sobre as possibilidades da representação. Em suma, há todo um campo de estudo sobre a imagem medieval a partir da própria imagem, com toda a complexidade, com todas as ambivalências que isso carrega. Mas, enfim, paro por aqui hoje. E depois a gente pode discutir melhor. Obrigada, gente. Muito obrigado, Cris, por essa conferência extremamente interessante, que ao mesmo tempo eu queria destacar isso antes de passar a palavra ao público, sua capacidade de nos contar sobre o mundo medieval, ao mesmo tempo nos ensinar também de como analisar, como decompor esse objeto, como identificar ele, como o observar a partir de diferentes pontos de vista. Parabéns. Bom, então eu passo a palavra ao público. Eu gostaria de perguntar algo que eu falei com a Débora depois, não deu tempo de perguntar quando estava na mesa, que a própria apresentação dela, tanto a sua, me faz pensar algo que, sobre aquele ato das pessoas que hoje em dia, né, pegam um santo e castigam um santo querendo algo, ou viram de ponta cabeça, colocam dentro do açúcar, coisa desse tipo. E, assim, pensando dogmas da igreja, seria algo como utilizar aquela estrutura, aquela imagem como um objeto mágico. Por exemplo, imaginar assim, do mesmo jeito, a gente pode pensar que aquelas imagens onde o crucifixo é açoitado, é esfaqueado, é uma advertência, não faça isso, mas parece uma receita. Se você quer Cristo presente aqui, faça isso, quase como se fosse uma ideia de que aquele objeto, quem é o portador daquele objeto consegue manipular a magia do sagrado, que é um monopólio da igreja. E queria saber se existe algo, se existe algum texto sobre isso, se você chegou aí, algum texto que comente sobre isso, sobre essa questão. Isso é uma advertência ou é algo que alguém poderia pensar em fazer? Bom, você fala em texto medieval. De todo esse período. Enfim, na verdade, isso é o campo da Débora, né? Eu vou responder, mas falando meio que em nome da Débora, que eu conheço bem a pesquisa dela, né? Mas é uma questão muito interessante, né? Primeiro que é algo que a gente conversa muito, os iconoclastas, eles acabam sendo os maiores crentes em imagens. Acreditam tanto que aquilo incomoda tanto que você tem que destruir. Isso é um dado muito interessante. E daí, quando você representa um ato iconoclasta, porque a gente tem que pensar em duas questões, né? A gente está trabalhando aqui com representação. Tem o ato em si, a gente hoje tem muitas facilidades de ver, por exemplo, todo mundo lembra aquele famoso chute à santa em televisão pública, etc. Então, uma coisa é o ato em si, o ato iconoclasta. Hoje a gente consegue ver isso de maneira muito mais clara, porque está próximo a nós, né? E é algo que continua acontecendo. Então a gente vê a coisa acontecendo. Na Idade Média, ou no período moderno, a gente não vê a coisa. A gente tem narrativas, fiéis ou não, depende muito, e a gente tem então a representação da coisa.
Então são duas, já começa daí uma diferença grande, né? Porque quando a gente vê o pastor chutando a santa, bom, ele está vendo a agência dele, né? Mas quando você tem uma pintura medieval que mostra o crucifixo sendo açoitado, etc., essa pintura não foi feita por um judeu muçulmano, foi feita por um cristão. Então já são duas agências diferentes. Uma é a agência do iconoclasta, a outra é a agência do cristão representando a iconoclastia. E daí entra um pouco na tua pergunta, né? Ou seja, quando eu faço uma imagem de iconoclastia, o que eu estou querendo? Eu estou querendo várias coisas. Eu estou querendo desde documentar um fato, um grau maior ou menor. Eu estou querendo dar uma lição, ou seja, lição negativa que não deve ser feito. Eu estou querendo mostrar, reforçar como as pessoas acreditavam, e não só cristãos, mas também infiéis acreditavam. Ou seja, quando eu, cristão, pinto uma imagem de iconoclastia, eu tenho um panorama amplo de intenções, digamos, ali atrás. E tem algumas, tem uma certa bibliografia. Teve uma exposição grande chamada Iconoclasma, na Suíça, organizada, entre outras pessoas, pelo Jean Wirth, etc., que tem uma produção sobre isso, o próprio Alain Besançon. Então a gente tem uma produção, de certa maneira, não vou dizer que é gigantesca, mas existem alguns autores. A Débora também, agora não lembro, mas tem uns espanhóis que também trabalham com isso. Depois ela pode te dar, mas existe uma certa... o David Friedberg, enfim, então existe uma certa bibliografia sobre isso. Agora, o que não é tão trabalhado nessa bibliografia é justamente o estatuto da imagem. Se pensa muito mais no estatuto do ato, na agência, de quem faz, de quem representa, mas é muito menos frequente a reflexão sobre o estatuto da imagem, a ontologia da imagem representada ali. É dado como uma escultura, enfim. E aí, quando a gente vê que isso é uma coisa complexa, que existem ambiguidades, que existe todo um campo de diferentes possibilidades, aí isso é menos trabalhado. Né? Isso é bem menos trabalhado do que a iconoclastia em si. Não sei se eu te respondi. Obrigado, professora, pela conferência. Me ocorreu uma coisa, conforme a senhora ia mostrando, né? Eu achei muito curioso que a primeira imagem foi aquela de São Francisco rezando pro crucifixo de San Damiano. Se a senhora puder colocar lá, porque acho que daí faz mais sentido. E eu acho que, na verdade, o que eu vou fazer, eu fui pensando aqui, talvez eu esteja mais colocando uma daquelas setinhas que a senhora falou no esquema para bagunçar, tá? Mas ver se faz sentido. Assim. Eu nunca vi ao vivo esse crucifixo, né? Eu sei que ele está lá em Assis ainda, mas pelo que eu conheço de reprodução dele, ele na verdade é uma tábua de madeira recortada, né? Cruciformemente, sobre a qual tem uma pintura. Sim. Né? Então, na verdade, e aí eu acho curioso, porque é uma situação, pensando na imagem, no contexto da imagem, né? Que muito, enfim, o Giotto ele estava fazendo uma pintura no momento de transformação da imagem e que passa a ser muito relevante para o que ele quer, o caráter de ilusão dessa tridimensionalidade. Né? Então ele sabiamente abre esses buracos, porque a igreja estava mesmo caindo, e é através dessas aberturas que a gente vê a cena e tudo mais. Só que ele consegue mostrar para a gente que esse crucifixo ele é tridimensional enquanto uma placa de madeira recortada. Parece que ele simplesmente pende em direção ao santo. Né? Ele mesmo não tem uma terceira dimensão para além da espessura dessa madeira. Uhum. E nesse sentido é uma imagem, não sei que flechinha que eu quero pôr aí exatamente, mas assim é uma imagem
tem um pintor que está reivindicando uma outra coisa para como se fazia a imagem. E o jeito que ele vai mostrar um crucifixo, ele consegue ter a precisão de, através daquele sombreamento do fundo ali da abside, ele nos indica, olha, é só uma placa de madeira pintada que pende em direção ao santo, né? Essa inclinação dele que traz isso. Enfim, só ver se faz sentido isso como uma outra flecha. Então, com certeza, se a gente for lá no esquema, o que eu falei de escultura, de representação pictórica de escultura, a gente também poderia falar em representação pictórica de pintura. Também poderia, perfeitamente. Como a gente poderia fazer representação pictórica de arquitetura. Ia ficar muito grande, eu fiz o recorte de escultura e de escultura devocional para poder fazer isso, mas eu também poderia pensar em termos de pintura de pintura. Aqui foi pintura de escultura. E pintura de escultura devocional. Poderia ser pintura de escultura ornamental, por exemplo. Então, foi só para dar um exemplo dessa ideia. Então, nesse caso, é uma imagem de imagem, né? Porque onde que está aquele crucifixo de São Damião? Não é o que está lá em Assis, é o do Giotto. Então, é uma imagem que está na imagem. Mas aquilo que você falou, toda essa discussão que ele faz de tridimensionalidade é um recurso próprio do artista, da expertise dele como artista, que ele faz questão de dizer, olha, eu sei fazer tridimensionalidade, etc. Então, esse item, esse elemento que eu estou falando de coisalidade no sentido de que, olha, isso é uma pintura, é uma arte pictórica, que está usando perspectiva, está usando pigmentos, está usando etc, etc. Então, é uma meta-imagem também, nesse caso. Então, digamos que, mais ou menos, a gente poderia separar um pouco, mas, grosso modo, tá aqui também. O que está variando é como que essa coisalidade, nesse caso eu falaria aqui de coisalidade no sentido de picturalidade, ou seja, o caráter de pintura, como obra de arte, vamos chamar assim. Tá se complexificando aqui dentro. Agora, a gente complicaria, por exemplo, uma imagem que não tem um grau, que é uma visão, mas vai que essa visão é o crucifixo que aparece. Então, essa visão não é o Cristo serafim, mas eu tenho uma visão do crucifixo. Sei lá, o que ele tem pendurado no pescoço, ele apareceu. Então, ele complica, porque está no meio de nuvens, então não tem aquele elemento de coisalidade que eu falei. Mas é um crucifixo lá, dourado, claro, sei lá, tem um colar pendurado. Então, não tem como me enganar ali. De fato, é o crucifixo que apareceu. Aí eu tenho uma situação que eu estou entre as duas. Então, aí aqui teria que aumentar essa flechinha e essa flechinha vir para cá de alguma forma, por exemplo. É por isso que eu disse que não é tão simples. Mas é interessante, de novo, se a gente for pensar isso não como uma regra de bolo para identificar a iconografia, ou seja, não pensar em termos como o que fazem com o Panofsky, que é transformar o Panofsky num... Assim, se a gente for pensar em termos de operação, o que eu estou querendo chamar a atenção é o quanto essa ideia de meta-imagem é uma ideia operacional. É um recurso da retórica visual para criar certos efeitos. Então é isso, é mais uma ideia de pensar as possibilidades da imagem, pensar as possibilidades de funcionamento da imagem, mais isso do que uma questão de identificar a iconografia. Se A, B, C ou D. Se é uma visão, se é uma meta-imagem, minha preocupação não é essa, porque se a gente for por aí, a gente vai sempre encontrar, porque tem essas ambivalências. Esse esquema aqui, ele mata a ambivalência.
Então, tem esse problema. Então, a gente pode pensar em termos de operação, de recurso retórico, digamos. Aí eu acho mais interessante. Mas não vai gravar. Fala aqui, Pedro. Tudo bem, tem que ser chique. Mais um pouco. Visões raras. Visões raras. Acho que teve uma temática de humanidades digitais aí permeando todo o encontro. E eu acho que eu volto a reiterar porque o Gabriel tem uma pergunta para a professora Maria Cristina. O Gabriel está, neste momento, em voo rumo ao Rio de Janeiro, mas ele falou que ele verá a resposta assim que tocar solos cariocas. Ou Então, seja, ele está aqui na... Então, segue a pergunta do Gabriel. A conferência mostrou claramente como a meta-imagem, ou seja, a representação da representação, na Idade Média é pensada e como esse pensamento reforça a ideia de que as imagens atuam, que elas performam ações, de devoção no caso. Ou seja, que essas ações da imagem sobre a imagem não são aleatórias, mas muito bem formatadas. Nesse sentido, e pensando no método que marca nosso fazer histórico, você poderia nos falar como você constituiu seu corpus de análise e também como chegou nos documentos escritos que comentou? E aí ele relatou que também ele pensa especialmente sobre os modos de oração que foi citado. Bom, essa é a grande pergunta para quem trabalha com imagens e com esse recorte, é o corpus. Como que a gente constitui um corpus? Olhando imagens, pesquisando em bancos de dados. Ou seja, essa é uma pergunta complexa no sentido de que, obviamente, que primeiro tem um limite. A gente nunca vai conseguir a totalidade porque muitos manuscritos se perderam. Então, já de cara, a gente elimina essa possibilidade do 100%. Eu nunca vou conseguir analisar todas as imagens, primeiro porque elas não existem mais. Então, isso já me... bom, quantos sobraram? Os cálculos são muito difíceis de saber. Bom, então daí eu já tenho uma diferença. Bom, atualmente, a gente tem uma grande vantagem, que é justamente esse universo, essas vantagens do mundo digital, que os museus estão colocando o acervo online cada vez mais, bibliotecas estão digitalizando manuscritos, mas não só isso. Você está tendo a criação de bancos de imagem. Você citou ontem, Pedro, o Aluminur, tem vários outros, a British Library, então você tem cada vez mais bancos de imagens indexadas. Porque também não adianta só, porque se eu for folhear só o que tem no livro, fica lá. Mas a questão de estar indexado. Bom, aí vem uma outra questão. Então eu posso chegar num banco de dados e colocar lá crucifixo. Eu vou encontrar a imagem de crucifixo. Então, a questão toda é como interrogar. Se eu colocar lá crucifixão, paixão do Cristo, eles vão me dar representações da crucificação do Cristo, de acordo com os evangelhos. Se eu pergunto crucifixo, se a base tiver sido bem indexada, vai me dar os objetos crucifixos. Aí eu posso chegar nessas imagens. Então, é claro que eu vou estar um pouco refém de quem fez a indexação. E aí volta um pouco o que eu estava falando agora há pouco. Como é um tema ainda pouco estudado, muita gente não indexa isso. Então é um grande problema. Então, com o crucifixo eu consigo. Com santos eu já não consigo muito, com a Virgem já complica.
Porque se eu coloco são raras as bases que indexaram estátua, escultura, por exemplo. Não tem. Aí eu tenho que ir por caminhos alternativos. Então, por exemplo, bom, eu conheço já por outros caminhos, eu conheço os milagres as cantigas de Santa Maria, os milagres da Virgem. Então, eu sei que nesses casos há manuscritos com imagens. Então, se eu for direto procurar Gautier de Quancy, se eu for direto procurar Afonso X, eu vou encontrar manuscritos que têm essas imagens, necessariamente. Então, outro caminho. Então, o caminho é, digamos, selvagem, que é pela indexação, por palavras. O outro caminho é por obras que eu sei que necessariamente isso vai aparecer. Então, são basicamente esses dois caminhos. Agora, isso junta essa preocupação com essa ideia de imagem é uma coisa que me interpela há muito tempo. Uns 20 anos. Então, eu tenho já um banco já antes dessa época de indexação, eu já vinha criando o meu próprio banco. Que você está olhando, e aí, digamos que é o método menos metódico, é o método selvagem. É aquele método que você está preparando uma aula, você está lendo um livro, e por acaso você fala, nossa, tem uma imagem. Você vai lá e separa e coloca na sua pastinha. Eu falei, é o método menos metódico porque ele é fruto do acaso. Mas digamos que quando eu comecei a trabalhar com isso, como eu falei, uns 20 anos atrás, não tinha. Eu comecei por aí, meio despretensiosamente. Eu tenho vontade de trabalhar com isso algum dia. Quando a Débora começou a trabalhar, ótimo, porque ela também começou a procurar. Então eu comecei a me beneficiar das pesquisas dela também. Então a gente trocou muita figurinha, tem trocado muitas figurinhas. Então, digamos que eu falaria nessas três possibilidades. O método que depende mais das ferramentas digitais, mas que também depende dos indexadores. O outro, que é o caminho mais tradicional, que é o caminho, digamos, da erudição, que você já conhece, então você sabe mais ou menos por onde procurar. Tem um terceiro que eu não falei, mas que é óbvio, que é pela bibliografia. Então, esse livro, esse catálogo do Jean Wirth, o catálogo do David Friedberg, são pistas também, obviamente. E esse outro método, que não é um método, que é meio que coisas que você vai encontrando porque você se interessa por isso, né? Bom, Gabriel, só quando você chegar. Mas a gente continuou conversando depois, né? Cris, posso fazer uma última? Claro. Eu achei bastante interessante aquela imagem da Romaria que estão carregando as relíquias. Acho que acabou de. Não, esse, exatamente. Eles estão carregando as relíquias e uma imagem. E enquanto as relíquias estão sendo carregadas em cima de um pano, né? Na verdade, as duas ali, a imagem não, ela está sendo carregada direto com a mão. E aí, outra coisa que você falou que eu achei bastante interessante em uma, eu acho que elas são as cantigas de Santa Maria, que você falou sobre o cuidado dessas pessoas com as imagens. Quer dizer, que em algum momento ele instruía os outros monges e que eles deveriam cuidar das imagens, deveriam, né, ter maneiras de se preservar. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, se você pudesse falar desse tipo, que entraria nesse aspecto que você chamou a atenção dos gestos, né? Mas esse gesto do tocar, do preservar e do louvar ao mesmo tempo. É uma questão muito interessante. Você envelopar as mãos, né, com um tecido para trocar um objeto, sobretudo, a gente via muito isso em cenas de imagens de doação. Em doação, frequentemente, doação da igreja. Você tem uma maquete da igreja que está doando e geralmente você está com um tecidinho segurando. Eu costumo brincar que é o antecessor do papel de presente. Mas a ideia é que você não vai tocar a coisa com a sua própria mão, né? Então é uma ideia de respeito, de manter a pureza. Ora, aqui você percebeu bem que tem uma diferença, né? A Virgem não tem esse mesmo. A gente pode
interpretar de maneiras diferentes. A gente pode interpretar desde o fato de que eu estou prestando mais homenagem às relíquias, que são elas as protagonistas dessa imagem. A escultura é mais uma escultura da Virgem, do menino, ou seja, não tem esse caráter único da relíquia, por exemplo. O que eu acho que é mais nesse caso, porque a própria forma como ele está carregando assim, ele está carregando assim. Então, eu acho que é uma ideia de... É quase um objeto que compõe o ser bispo, digamos assim. É quase que um atributo do bispo, a imagem da Virgem nesse caso. E que, por outro lado, também indica que não é uma pessoa qualquer, é um bispo que está fazendo isso. Então não é um homem laico qualquer, é um bispo. Então ele também poderia ter essa licença, digamos assim, de chegar perto. Também poderia pensar nesse caso. Esse texto que eu disse, né, dos cuidados, ele é um texto que, enfim, eu não conheço muitos exemplos como esse, mas eu também não... É algo que eu nunca tinha parado para pensar. Encontrei e falei, nossa, que estranho, nunca tinha lido isso. Assim, algo que me surpreendeu. Uma coisa que eu conhecia semelhante um pouco a isso é o Richard de Bury, se não me engano, Philobiblon, que reclama das pessoas que pegam em manuscritos. Tem outro autor também que fala de pegar manuscritos com as mãos sujas. Para manuscritos, sim, eu conhecia. Eu não posso dizer que tem ou que não tem, porque é uma coisa que eu nunca tinha me parado para pensar. Mas a gente vai encontrar uma prática muito frequente, desde a Idade Média, que continua até hoje, que é a prática de beijar, pegar, lamber, sabe, esfregar esculturas. Esse hábito de escultura, não, pintura e pintura, tudo. Então, esse hábito de você ter uma devoção intensa, digamos assim, carnal com a imagem, isso acontece. Em manuscritos a gente encontra de maneira relativamente frequente imagens do Cristo que estão todas babadas, assim, já borradas, que as pessoas beijam. Né? Vai deixando... sei lá, eu lembro o primeiro exemplo que eu vi, uma escultura barroca do Cristo numa igreja de Madrid, que ele estava grande, assim, estava de trás de uma vitrine e só com o pezinho do lado de fora, assim, para fora. E o pezinho dele já estava assim, era uma coisinha toda... Tanto que as pessoas passam a mão, beijam, etc. Vai desgastando. Então, digamos que eu conheço mais exemplos práticos desse uso intenso devocional das imagens, textos também, do que o contrário, do que textos que digam não façam isso por motivo de conservação. Porque você até pode encontrar textos que falem, não, isso é uma coisa idólatra. Mas que digam, não façam isso, porque você vai estragar a escultura, e assim, é mais raro, assim, eu não conhecia, mas de novo, é um caminho assim, mas é interessante mesmo esse grau de contato e o que isso implica para a conservação, né? Não sei se era bem isso que você perguntou, mas era... Bom, então, Cris, eu deixo a palavra para você finalizar o evento, pode ser? Ótimo. Bom, então, de novo, na verdade, a finalização novamente, são esses agradecimentos por vocês que estão aqui, quem assistiu online, quem vai assistir, porque é gravado, né? Enfim, uma enorme felicidade da gente chegar nesse 10º encontro do Latim. Não é nada muito simples, a gente tem um evento anual, né? Mas, de certa forma, a receita para o sucesso, vamos dizer, a gente desde o início, ter feito uma coisa meio não muito ambiciosa, né? E que, por exemplo, algo que eu sempre tentei foi não
Não vamos pedir financiamento, fazer projetos, porque tudo isso vai virando um pesadelo. Vamos fazer uma coisa, né, mais simples possível dentro dos recursos que a gente consegue para evitar esse estresse. É muito estresse. Então, digamos, por um lado, prático é esse. Mas algo que eu, o Eduardo, no início, a Rita, depois a Rita saiu, entrou o Gabriel, depois a Vanessa, algo que a gente sempre fez questão de preservar, em primeiro lugar, é a possibilidade de discussões. Ou seja, abrir espaço para discussões, mesmo que a gente ultrapasse o tempo, estoure o período que a gente tem do auditório, mas abrir esse espaço para discussões. Não ser simplesmente aquele congresso burocrático que você vai, fala, vai embora, acabou, ninguém perguntou nada, mas estimular as discussões. A primeira edição do evento, ele não se chamava encontro, ele se chamava workshop, justamente porque a ideia era ser um workshop, era ser um ateliê, um lugar de trabalho, de discussão. A primeira edição foi um workshop só para convidados, bem menor. Depois a gente começou a abrir para conferencistas, pesquisadores pós-graduandos e pós-graduados, e há uns 3 anos também para graduandos que estivessem fazendo iniciação científica. A ideia é realmente abrir um fórum que a gente pudesse discutir imagem, representação, agora medialidade. Então, foi essa ideia. E também que a gente tivesse essa liberdade de dialogar com outros períodos históricos. A gente sempre fez questão de chamar pessoas que trabalhassem fora da Idade Média, para não ficar aquela coisa restrita. Esse ano, por exemplo, sobretudo o Edu falando de antiguidade. Porque justamente quando a gente compara, quando a gente se coloca, quando a gente se vê pelo olhar do outro, né, ou olha o outro, a gente consegue ter ideias, consegue ter sacadas. Então isso é uma coisa que a gente sempre fez questão de fazer ao longo desses 10 anos. E, como eu falei mais cedo, é um marco, e o próximo ano vai ser no Rio de Janeiro, então vai ser uma nova experiência, né, da gente deslocar o Latim para o Rio, e aumentar essa mobilidade entre os pesquisadores, né? Não é só os pesquisadores do Rio que vêm para cá, mas a gente também para lá. Aumentar a possibilidade de participação dos pesquisadores do Rio. Né? Então, isso também é bastante importante dentro dessa ideia de aumentar esse fórum de discussões. Então, é basicamente isso que eu tinha a falar. Agradecer de novo muitíssimo a toda a equipe. Agora só está a Leila e o Pedro aqui, praticamente. As pessoas têm que ir saindo, mas todo mundo que ajudou, porque não só ele, mas enfim, todo mundo que colaborou nesses dias e nos dias que antecederam. Todo mundo que veio apresentar, você e o Gerner que vieram dar conferências, quem veio assistir. Enfim, isso eu fico muito feliz. Cansada, porém feliz. Acho que esse é o balanço final, né? E é isso. Muito obrigada a todo mundo. E até breve no lançamento. E para alguns até o Rio no ano que vem, né? Rio 2020. É isso, gente.